Já estamos ao vivo. Olá pessoal, boa tarde. Estamos dando início aí ao momento da live, né, do Casas Dignas. Mais uma live que vamos fazer com o objetivo de abençoar cada família, cada lar. E desde já eu agradeço, né, a presença de vocês que estão entrando aí. Sejam Obrigado. bem-vindos. Muito bom ter vocês conosco. E que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Estamos iniciando a série Melhor é Ser em Dois, que tem uma pegada mais para casal, mas a gente quer abençoar a todos com essa série, através do testemunho de vários casais que vão passar por aqui, falando daquilo que Deus tem feito através da vida deles, de como o Senhor os uniu e de como eles têm entendido a beleza de andar em unidade. E hoje a gente vai receber um casal muito especial para nós, o Elton e a Andresa, da comunidade católica Shalom. A Andresa é minha amiga há muitos anos, a gente se conheceu na escola, ainda no ensino médio, e a gente se encontrou, né, enquanto amigas, enquanto irmãs, pessoas que têm fé no Senhor, né, e que caminham em direção a essa fé. Então, para a gente é uma emoção muito grande poder recebê-los aqui. Eu quero agradecer, né, acima de tudo, como sempre temos feito, agradecer a Deus, acima de tudo, né, que nos proporcionou mais esse dia e nos permite ter mais esse momento. E gostaria de deixar para a nossa reflexão o versículo 10 do capítulo 2 do livro de Efésios, né? Paulo escreveu para os irmãos em Éfeso, e ele diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então é só uma reflexão sobre esse versículo. Esse capítulo 2, ele fala um pouco da nossa vida, da nossa nova vida em Cristo, né? E uma coisa interessante que me chamou a atenção nesse versículo é que ele diz que o Senhor, né? O Senhor que nós somos criação dele, que foi uma criação realizada em Cristo, mas ele fala que é para fazermos boas obras, essas obras que ele preparou, né? Deus preparou obras para que nós fizéssemos. E isso me chamou bastante atenção, né? Que Deus tem muita coisa para fazermos, né? Muita obra, e nós precisamos buscar dele essa direção para que possamos efetuar essas obras, né? Onde o Senhor nos colocar. Então é muito bom poder refletir nesse versículo e no capítulo 2, se você tiver um tempo, reflita no capítulo 2 do livro de Efésios, que tem muita coisa interessante falando sobre nós. Então, Vamos convidar, né? vamos chamar nossos amados amigos Elton e Andresa. Sabe, Elton e Andresa estão na Alemanha, então há uma diferença, né, no horário. Eles estão entrando aí. Olá, Shalom. Oi, Shalom. Shalom. Tudo bom? Shalom. Shalom é uma palavra hebraica, né? É uma palavra de origem hebraica. E interessante que essa palavra shalom, deixa eu ver aqui que está faltando. A careca. Não tem, apesar de não ter cabelo, mas tá bonitinha, né? Pegar a melhor posição, né? A palavra shalom, eu estava dando olhada, né? A palavra shalom, ela tem um significado muito interessante, né? Ela fala que significa paz, né? Prosperidade, né? Eu coloquei aqui bem, saúde, então muitas coisas boas, né? Essa palavra shalom, ela significa.
Muito bom. Mas bom ter Sabe vocês que conosco. Para vocês, boa noite, né? pra gente é Sim. boa noite. Mas como é verão, aqui tá claro ainda, só vai escurecer 10 da noite. Ai, que Sim. legal. É, é. Tu É começou aqui na pelo Bahia Shalom, é estranho isso, né? é, Na Bahia, escurecer 10 da noite é estranho, né? É. Por outro lado, quando é inverno, 4 horas da tarde também já tá tudo escuro. Aí, E só amanhece depois das 8, né? depois das 8 da manhã, né? Mas agora a gente está no verão. Fala dele. É, engraçado, Simar, porque você começou pelo Shalom, e o Elton, a gente se conheceu estudando teologia junto, né? A gente se Uhum. conheceu, nós somos missionários primeiro, né? E depois a gente vai contar um pouquinho como é que é isso. E o Elton fez o mestrado em teologia bíblica e está fazendo doutorado agora, e o mestrado dele foi sobre a palavra Shalom, no Antigo Sim. Testamento, e porque a primeira palavra de Jesus é citada paz a vós, né? Em grego, Irene, não é em hebraico, mas assim, a continuidade do Shalom bíblico, né? Porque Jesus é o Shalom do Pai, ele é a paz, ele é a É, É, perfeita paz. isso. Aí, aleluia. Se Você quiser falar, Elton, um pouco, tava falando, aí eu peguei aqui. Tô lendo O... tudo direitinho aí. que tá ao contrário. Tá lendo? É que tá em alemão, né? Tá em alemão aí, né? é Aqui é italiano. italiano, É aí italiano, é. a palavra shalom tá bem aqui, ó. Sim. Em hebraico. Claro que é mais interessante a gente ver a Andresa do que isso aqui, né? Então, Nós dois. os dois. Mas aí eu fiz esse trabalho, que foi uma conclusão de mestrado em teologia bíblica lá em Lugano, onde nós nos conhecemos, né? Então, que a gente já começa como foi que nos conhecemos. Primeiramente, pertencemos ambos a uma comunidade que se chama Comunidade Católica Shalom, uma comunidade nascida em Fortaleza, né? Então, no Ceará, no ano de 1982. Né? Os 38 anos essa Fizemos semana. 38 anos de fundação essa semana. Nosso fundador, graças a Deus, Sim. é vivo, né? E resumindo bastante, né? Porque nós temos muito conteúdo aqui para falar. Ele tinha um desejo muito grande de evangelizar os jovens. E ele se dizia: se eu chamar os jovens naquela época, né? Se eu chamar os jovens para a missa, eles não vão vir. Se eu chamo eles para a igreja, eles não vão vir. Então, como é que eu vou fazer para atraí-los? E Deus lhe deu uma inspiração, que foi abrir uma lanchonete. E através de uma lanchonete, botar nome nos sanduíches e nas demais coisas que eram vendidas, nomes bíblicos. E aí, o que acontecia? O jovem ia comer, porque é um lugar neutro, né? Todo mundo come e o jovem gosta desses ambientes. Então, quando o jovem pegava um sanduíche, o nome do sanduíche era Kabod. Kavod, né? Aí falou assim: o que é isso? Aí começava a falar: é a glória de Deus. E botava os nomes em grego, botava os nomes em hebraico, para despertar a curiosidade e assim começar um diálogo, né? Então, depois disso, várias pessoas começaram a seguir, resumindo muito, né? Muitas pessoas começaram a seguir, a se interessar por este caminho, por essa espiritualidade, e o Moisés, nosso fundador, percebeu que somos membros da Igreja Católica, então, assim, é como uma, vamos dizer assim, uma parte, como uma planta em um jardim, né? E o que acontece? Moisés percebeu que Deus queria algo a mais. Então, tem toda uma forma de vida, de oração, que a gente vai poder também contar mais um pouquinho, mas nós dois somos membros dessa comunidade. Eu entrei em 2001, setembro. E eu entrei em janeiro de 2003. Então, aí a gente... tinha traumático, né? Talvez. Para os amigos, né? Quando você sai e deixa, né? E aí, dentro do caminho missionário, porque somos sempre missionários, vivemos a pobreza, vivemos a castidade, vivemos a obediência. No caminho missionário, eu fui parar na Suíça, em Lugano, né? Eu era responsável lá. E a Andresa, depois,
chegou lá também. E lá nós nos conhecemos, em Lugano. Ela também já tinha passado por outras cidades e nos encontramos lá, na Suíça, né? Continuar? O Shalom nos uniu. É interessante, e eu quero que vocês voltem um pouquinho, já que vocês falaram, né, que entenderam essa caminhada pessoal em 2001, 2003, então vocês eram bem jovenzinhos. A de Andresa eu conheço um pouco da trajetória. Eu ri assim, né, porque nós nos casamos em janeiro de 2003. Eu lembro que Deza não pôde ir para o nosso casamento justamente porque ela também estava decidindo a vida dela, né? E essa frase ficou bem marcada na minha memória. Mana, eu não vou poder ir porque eu também estou decidindo a minha vida no mesmo período. Então, assim, eu queria que vocês contassem um pouco de como foi essa trajetória, esse chamado da fé na vida de vocês, pessoal, nesse período, até chegar na comunidade Shalom. Vocês também foram lá na lanchonete, ficaram perguntando? Ou foi diferente? Foi bem diferente. Quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais, eles não eram pessoas de igreja. Assim, a minha avó, ela era muito católica. Ela me ensinou a rezar quando era criança. A minha mãe não ia para a igreja, meu pai também não. Refletindo, foi uma decisão assim bem livre. O meu irmão começou a ir para fazer a primeira comunhão, e a irmã mais nova quer fazer tudo que o irmão mais velho faz. Aí eu fui, mas ele não queria me levar. Mas desde as primeiras vezes que eu fui, eu percebia uma paz muito grande. E aí eu comecei com 9 anos de idade a ir, né? Com 12 anos de idade, teve um retiro de carnaval, e eu tive experiência forte com Deus, a experiência do batismo no Espírito. E com 12 anos eu senti que Deus queria que eu me consagrasse a Ele, que eu fosse missionária. Só que eu não sabia como, não sabia onde, mas eu sabia que Deus me queria. E foi uma experiência tão forte que depois fui partilhar com o pároco, né? Eu disse, olha, eu sinto que Deus me quer Ele consagrada. Eu disse, mas você tem 12 anos, vai brincar. Se isso for de Deus, o desejo vai permanecer. E eu guardei. E eu continuei, assim, alimentando a amizade com Deus, alimentando. Quando eu fiz 16 anos, eu sempre perguntava, de Senhor, eu estou aqui. Quando você quiser, você mostre. E com 16 anos, que era o tempo da minha crisma, eu comecei a participar de um grupo de oração. E aí, nesse grupo, eu ouvi falar pela primeira vez do Shalom, né? E é engraçado porque tinham vários desejos no meu coração. O desejo de partilhar a vida, o desejo de ter tudo em comum, da vida fraterna, do amor esponsal a Jesus Cristo, né? De amar Jesus como meu esposo, do louvor. E eu não sabia, não encontrava um lugar que encaixasse tudo, né? E foi quando eu conheci o Shalom. E aí eu disse, é isso aqui, eu sou isso aqui. Eu li uma revista que contava um pouco da carisma, isso aqui é o meu lugar. E eu tinha 16 anos, né? E foi quando a gente começou a estudar junto, a Galinha e eu. Então, assim, ela ia partilhando os desafios, a gente partilhou muito, assim, de descobrir a vontade de Deus, o que Deus queria dela, e eu também. E eu apaixonada pela minha vocação já, e ela apaixonada já pela vocação dela, e disse, Senhor, né? E foi o processo. E aí eu entrei na comunidade com 21 anos, né? Para fazer 22. Porque foram 5 anos de amadurecimento humano também, para poder abraçar a vocação espiritual, vocacional. Foram 5 anos de apaixonamento. E quando Deus disse agora, foi um pouco loucura para todo mundo na faculdade, porque eu estava no último semestre. E porque eu estava com uma bolsa de mestrado já. Mas Deus foi muito claro. Eu lembro que numa das orações eu rezava, né, e Deus me deu a imagem de um dente de leão que alguém soprava, e Deus dizia, vai. Eu disse, agora. E as pessoas do grupo de oração não sabiam de nada. Eu disse, olha, Deus me dá a imagem de uma pessoa que está arrumando as malas e tem que partir. Só que eles não sabiam que eu tinha me decidido a entrar na comunidade, que era eu. Mas eu sabia. E graças a Deus não foi fácil sair de casa, porque minha família, assim, a minha mãe, meu irmão, a gente tinha um relacionamento muito bom. Mas não me arrependo. Muito feliz até hoje, assim, de dar tudo a Deus, todo o meu tempo, todo, né, meu coração. E eu sempre quis dar tudo a Deus. A minha também escutou isso muitas vezes, né?
E por um tempo eu cheguei a pensar que assim, esse dar tudo a Deus era dar tudo a Deus no celibato, né? E Deus começou a me falar do matrimônio, né? Mas eu também disse, Jesus, do mesmo jeito que eu não fui atrás, eu também não vou atrás dessa pessoa. Se você realmente quer, você vai ter que trazer ela até aqui, porque eu nem saberia fazer isso, né? Bacana. Mas ainda tem Elton para falar a parte dele. Depois a gente chega até você. Deja, Tá. antes disso, Karine está aqui. Karine Emanuele está mandando beijo. Gilcimar também está na live. Então pode mandar beijo, que o povo está animado. Um beijo, Karine. Sim, é engraçado porque antes de começar eu estava falando do nosso grupo, que a gente tinha um grupo de oração nos intervalos da escola, né? Eu falei, tinha a Karine, tinha o Gilcimar, tinha o Léo, enfim. Um beijo. Aí, ó, tá aí também, Josimar. Tá tudo aí. Convidei todo mundo. Eu falei, vamos se encontrar, mesmo que a gente não se veja, vamos fazer esse encontro. Então, agora, Elton, como foi a sua caminhada até chegar na Shalom? Sim, meus pais, eles também sempre foram católicos, sempre foram de igreja, e eu sempre participei de algum modo da igreja. Né? E só que assim eu participava, mas não tinha tido ainda uma experiência que me fizesse assim, intelectualmente eu sabia, não, vou continuar sempre, aqui é um lugar certo, eu não vou sair daqui, mas não tinha tido ainda uma experiência que me firmasse, sabe? E num período que eu estava me preparando para a Crisma, né, que a Crisma que a gente faz, aí tem 1 ano de preparação, eu conheci o Shalom. Só que, assim, eu sempre indo na igreja, por exemplo, eu ia para os shows, de manhã, na missa dos jovens, eu estava lá, né? Não podia não estar. Né? Meus pais colocavam isso aí como condição. E aí uma amiga, né? Eu estudava e tinha uma amiga na escola, que a gente sempre fazia grupo, tinha um grupo de amigos, e ela era espírita, né? E aí eu, como católico, eu sabia que, acho que espírito não é uma coisa muito certa, não, né? Eu não sabia explicar muita coisa, não. Eu só sabia dizer isso. Aí eu falei para ela assim, Laís, olha, eu acho que você deveria pegar um outro caminho. Por que você não vem aqui? Aí eu levei ela, né, para a igreja. Aí, de repente, ela foi e conheceu o Shalom, né? E ela foi que me chamou para o Shalom, né? Eu chamei ela para conhecer melhor a igreja e ela me chamou para o Shalom. Eu resistia muito porque os grupos de oração de jovens às vezes eram no horário de jogo de futebol, sabe? Aí sempre eu sempre resistia muito. Aí um dia ela falou para mim, olha, eu vou fazer o seguinte, você vai. Se você não gostar, nunca mais eu te chamo, eu te prometo. Nunca mais na minha vida eu falo com você de Shalom. Eu falei, tá certo, gostei da proposta, né? Falei, ganhei uma oportunidade aí, de repente eu vou poder assistir todos os jogos sem preocupação. Aí só que aconteceu, eu cheguei lá, na oração e também na vida fraterna, né? No amor entre as pessoas, uma coisa bem diferente que eu experimentei ali dentro, né? Eu passei lá só 2 horas dentro daquele ambiente, mas aquilo tocou muito profundamente meu coração. Tanto pela sinceridade das relações, que era uma coisa que já não se via tanto assim, quanto pela oração que eu sentia que tinha uma proximidade diferente de Deus. E aí eu continuei meu caminho, né? Isso foi um pouco relâmpago, eu tinha, com 16 anos, isso daí eu tinha 15 anos. Com 16 anos eu entrei na comunidade, né? Na época se dizia que não se podia entrar com 16 anos, né? Mas aquela voz ficava assim me impelindo a dar mais um passo, vai. Mas aí as pessoas diziam assim, não, mas você não pode nem entrar na comunidade. De repente eu entrei, né? Mandei carta, a gente manda uma carta, escreve, responde um questionário e chegou a resposta que eu tinha ingressado na comunidade em 2001, setembro de 2001. Então foi assim que eu conheci a comunidade. Eu tinha vergonha de ir para a comunidade bem por um motivo. Eu falei assim, porque eu sabia que as pessoas lá, tipo assim, viviam a vida religiosa de uma maneira um pouco mais profunda do que normalmente, né? E aí eu tinha vergonha, sabe de quê? De que eles pedissem para eu abrir a Bíblia
em algum livro bíblico, e como são muitos, eu ficava assim, meu Deus, eu não vou encontrar, eu vou passar vergonha. Aí eu ficava com vergonha de ir, sabe? Aí pronto, aí depois Deus me deu um caminho de estudo de Sagrada Escritura, que me faz muito feliz também. Mas a gente fala disso depois. Tá. É muito legal. E isso que você falou da questão dos relacionamentos serem bem verdadeiros, a gente pode testemunhar. Nós estivemos no casamento de vocês e uma das coisas que mais nos impactou foi isso, né? Ver, de fato, essa relação de corpo, né? De serem um. Isso foi muito marcante para a gente, ver esse funcionamento. Vocês usam o artigo masculino, né? Eu estou aqui usando o feminino, estou falando da Shalom, mas é do Shalom? É do. O Shalom. A gente diz normalmente o Shalom. Porque a gente pensa em Jesus como Shalom, assim, a referência. Mas a comunidade Shalom, tudo bem. Beleza. Que eu coloco a por causa da comunidade. Mas tranquilo. Então, assim, vivenciar isso com vocês, no casamento de vocês, a alegria de todos, eles se sentiam realmente parte daquele momento, não estavam ali como convidados. Nós éramos convidados, mas todos que estavam ali, não. Eles eram parte, eles eram da família de vocês. Isso foi muito bonito. E aqueceu o nosso coração, porque a gente tem esse entendimento de corpo e a gente anseia viver isso, né? Dessa proporção, não apenas de falar sobre, mas de viver de fato. Então foi muito bom poder ver. O que a gente ia perguntar? E vocês falaram, mas vocês já deram introdução de como surgiu o Shalom, de qual foi a inspiração, como é que veio isso. Onde eles se encontraram. Isso. Mas amplia pra gente aí qual é a vocação mesmo do Shalom. O que vocês fazem na comunidade? Por que vocês estão na Alemanha? Por que vocês já rodaram o mundo? Então explica mais pra gente. Então, como o Elton contou, ele introduziu, nosso fundador Moisés, ele tinha 17 anos quando ele teve uma experiência com Deus forte. E aí ele colocou essa pergunta, né? Como é que eu posso trazer os jovens para Jesus Cristo, para a igreja, né? Os jovens que estão distantes da igreja, distantes de Jesus. Todos, mas principalmente os jovens. E aí tem uma situação bem interessante, em 1980, o Papa João Paulo II veio ao Brasil e foi a Fortaleza, e ele foi escolhido para levar um presente para o Papa. E ele ficou, né? O que eu vou dar para o Papa que ele já não tenha? Né? E o bispo fez uma brincadeira, disse assim, olha, reza, dá o que Deus pedir, né? Você que sabe. E ele disse que foi rezar e disse que sentiu que Deus pedia a vida dele. Disse, eu vou dar a minha vida para evangelizar os jovens. Então ele escreveu uma carta, disse assim, eu quero oferecer a minha vida por todos os homens, principalmente os mais distantes de Deus, da igreja, de maneira especial os jovens, né? Para eles, por eles, né? Por Jesus Cristo, pela igreja, pelos jovens, eu quero dar minha vida. Eles que entregou a carta, né? Muito providencialmente, a comunidade só percebeu isso 10 anos depois, exatamente no mesmo dia em que ele entregou essa carta, oferecendo a vida dele, 2 anos depois, a lanchonete Shalom abriu. Né? E depois de um tempo... Deixa eu só para poder fazer as pessoas visualizarem. Então, 1980, 9 de julho, foi quando ele encontrou o Papa. 82 foi quando ele abriu. Mas ele só percebeu 10 anos depois, ou seja, em 92, quando ele foi escrever um pouco sobre a experiência, que ele foi se dar conta que era o mesmo dia, que era o 9 de julho. Que Deus tinha acolhido a oferta da vida dele. E aquela casa que se tornaram um centro de evangelização, sempre tinha uma lanchonete, tinha um lugar para rezar, tinha a capela, né? A conversa que começava na mesa por causa do sanduíche Emaús ou do sanduíche Shalom, ou seja, o que for, terminava em oração. Surgiram os grupos de oração de jovens que trouxeram as famílias, grupos para as famílias que trouxeram as crianças, grupos das crianças, evangelização através da arte com os pobres. E aí ele percebeu que Deus não queria só uma lanchonete. Queria pessoas que dessem a vida. E aí ele fez essa experiência numas férias de passar um mês rezando junto, vendo junto três rapazes, né? E no último dia, quando já era para voltar para casa, eles estavam rezando e veio um outro rapaz, que era de outra oração, que também não sabia de nada,
rezou com eles e Deus deu uma profecia, disse assim, fiquem onde eu coloquei vocês, fiquem aqui. E eles, e agora? Como é que a gente fica se a gente prometeu para os nossos pais que a gente ia voltar? Eles voltaram, abraçaram os pais, se despediram e voltaram para casa. E aí, pronto, foi assim que surgiu a comunidade Shalom. Nós hoje somos quase 12 mil missionários. Assim, ela nasceu para evangelizar e até hoje nós somos todos missionários para todos enviados, mas de maneira particular aos mais distantes de Cristo, da igreja. E de maneira mais particular ainda, os jovens. E com os jovens, evangelizar as famílias, evangelizar as crianças, os pobres e por aí vai. Uma coisa interessante dessa experiência fundante, né, quando eles saíram, é que eles viviam já 3 realidades, a gente chama de tripé, né, que era uma manhã de oração, ou seja, de manhã eles se dedicavam a rezar, e de tarde eles iam trabalhar, evangelizar, de várias formas, né? Tinha lanchonete, mas tinham também outras formas, como grupo de oração, aconselhamento, evangelização das pessoas, porta a porta, na rua. E eles viviam tudo numa vida comunitária. Então tem esse tripé, né? Então, você tem a oração, a unidade, o estar juntos, e a evangelização. Esse tripé é a forma como qual nós vivemos até hoje, depois de 38 anos. Ou seja, nós temos manhãs de oração concretamente, como a gente vive. A gente vive com manhãs de oração, dedicada à oração e à formação, também a partilha de vida, ou seja, toda semana a gente se reúne para poder contar como foi a semana, quais foram as graças de Deus nessa semana, quais foram os desafios, e aí a gente reza um pelos outros. E aí a gente tem também manhãs, parte das manhãs e tardes e noites de apostolado, a gente chama de apostolado todo o trabalho evangelizador, que é muito amplo. A comunidade hoje tem um trabalho muito amplo. Tem trabalho de promoção humana, evangelização das crianças, dos jovens, e a promoção humana também é um mundo, pessoas, os adictos, as crianças abandonadas, tem um mundo, né? Um mundo de rádio, né? A gente TV. Então a gente tem um mundo de atividades com esses 12 mil membros, né? E nós temos tudo isso em uma vida comunitária. Tanto as manhãs a gente está comunitariamente, quanto nos trabalhos. A gente não faz nada assim pessoalmente, tem todo um direcionamento e um trabalho comum, né? Como vocês viram no casamento lá, um trabalho comum, né? Então esse tripé é a base do nosso caminho, da nossa espiritualidade, né? Nosso fundador, ele diz muito assim, Deus, ele quer um povo santo, né? Isso. Ele diz assim, Deus, ele quer não só uma pessoa santa, ele quer fazer todo o povo santo, né? Nós precisamos ser esse povo renovado pelo Evangelho, e ele, principalmente sobre as famílias, né? Já que a gente está em família, ele diz, não vai existir um mundo novo se não houverem famílias novas, e não vão haver famílias novas se elas não nascerem do Evangelho, se elas não nascerem do novo que Deus quer construir, né? Primeiro, individualmente, na experiência de cada um com Deus, depois como família, a experiência de ser renovado pelo Evangelho, né? Muito bem. Eu lembrei você falando sobre isso, Elton, lembrei do capítulo 2 de Atos, né? Ele fala Sim. que os irmãos, eles viviam, né, unidos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Exatamente. Isso inspirou bastante também o caminho da comunidade, né? É muito interessante porque essa vida unida, essa unidade, ela é um grande testemunho, na verdade, né? Porque as pessoas, elas olham e veem aquele corpo bem articulado, como vocês falaram que viram lá, né? Hoje, no mundo sempre foi, mas hoje é tão importante, né? Você enxergar, e não é uma unidade porque, assim, nós vamos fazer uma atividade juntos. É se sentir membros de uma família. Então, a comunidade tem um artigo que a gente sempre diz, é o artigo 5 dos estatutos. Nós temos estatutos aprovados, né? Diz, nós somos uma família. Não é que a gente quer ser uma família. Nós somos constituídos como uma família, é bem diferente. Né? Ou seja, e isso se aplica muito à vida familiar, né? Nós, né, casados.
Não é que nós estamos querendo viver uma vida familiar, nós somos. Ou seja, antes de tudo existe um dom de Deus. Existe uma presença de Deus, existe uma vontade de Deus que supera em muito a nossa boa vontade. Né? Nós não estamos juntos pela boa vontade. É claro que precisa da nossa vontade, mas é uma submissão, um acolhimento, uma alegria de fazer a vontade de Deus, né? Acho que... E é muito Alguém bonito. colocou aí a caneta, eu esqueci da caneta, viu, André? Edna colocou aí senso de pertencimento, é isso mesmo, Edna. É isso Sim. mesmo. Sim. É isso mesmo, exatamente. E é interessante porque, assim, o que o Elton ia falando, assim, não é só a nossa boa vontade, a primazia da graça de Deus, que nos dá esse dom, né, a todos nós. E é muito bonito porque, como família, a gente tem irmãos e irmãs de todas as idades, né, tem aqueles que começaram e eram jovens e hoje já tem 60, 70, né, alguns com 80 anos que não começaram não tão jovens. Temos crianças, os filhos dos casais que nasceram da comunidade, temos adolescentes, filhos dos primeiros casais, né? Tem os celibatários, né, que vivem a consagração à virgindade, né, pelo reino, tem padres, e todo mundo mora junto, divide tudo como os Atos dos Apóstolos, né? Eles tinham tudo em comum. De verdade, a gente tem tudo em comum, a gente tem a vida, o tempo, o apostolado, né? E são relacionamentos, como se diz assim, que tem por base o evangelho. Nós não somos perfeitos, não é segredo para ninguém. Mas a gente, o viver diariamente o perdão, né? Todos os dias, não se ponham só sobre o vosso ressentimento, né? O começar todos os dias e procurar ter por centro verdadeiramente a vontade de Deus, a palavra, então, é o que nos une, apesar de sermos tão diferentes, assim, nos faz um. Aí tem algumas estruturas, né? Por exemplo, nós temos uma vida comunitária, mas, por exemplo, nós, como casados, temos um apartamento, né? Então, o casal sempre tem um apartamento, um lugar separado para preservar a intimidade, a relação do casal, né? Os homens têm uma casa masculina, uma área reservada para os homens, as mulheres, uma área reservada para as mulheres. E o que nós fazemos juntos? Todo o resto, ou seja, quando a gente acorda, aí o café, a gente se reúne, todo mundo sai, cada um do seu lugar, se encontra, eu e a Andresa, a gente faz aqui 8 minutos, andando, vai para casa, e aí a gente faz o café junto, e depois tudo aquilo que a gente já falou, aí todo o resto é junto, aí chega de noite, a gente volta, cada um vai para sua base, para sua casa, brincando, para sua casa, e pronto, né? Então existe também essa estrutura para preservar a própria, vamos dizer assim, o crescimento da amizade entre os rapazes, o crescimento entre a amizade entre as irmãs, né, as mulheres, e o casal também. Muito bom. Cadê a caneta? Eu estava pensando aqui, tem um chamado, né, em particular, cada um no individual. A Andresa até falou um pouco, né, que ela sentiu no início a questão do chamado celibato e tal. E, assim, acho que cada um pode falar, assim, o chamado que Deus assim, tem colocado no coração de vocês, né? De cada um. E hoje em dia, diante desse chamado, o que é que vocês têm feito? E complementando a pergunta de Simar, já entrando em como vocês se uniram. Porque ele vem e fala que teve uma motivação pessoal para vocês irem para o Shalom. Mas e agora, nesse encontro? Como é que foi isso? Por que vocês entenderam que agora, a partir de agora, o caminho de vocês era no matrimônio? Então, explica pra gente isso aí. Quer começar? Então, a vontade de Deus, ela é algo que, para você compreender a voz de Deus, você precisa rezar, mas você precisa sempre de ajuda, né? A vontade de Deus nunca é recomendável você ficar sozinho para discernir a voz de Deus. Isso é um grande perigo, né? Grandes pessoas espirituais, mestres espirituais e conhecedores do caminho espiritual sabem e dizem que quanto você pode se enganar e o demônio pode te enganar, né? Porque você pode chamar de vontade de Deus a tua paixão,
teu desejo. Então, como eu fiz para discernir isso, né? Na verdade, dentro de mim, eu fui me colocando a questão, né? Senhor, oração, o que você quer da minha vida? O que você quer para mim? E assim você vai, vamos dizer assim, suplicando, pedindo e pedindo para que Deus ilumine, vai mostrando o caminho em tua vida. Me lembro uma vez eu estava no santuário, em Lourdes, na França, e eu escutei uma voz que falava assim, eu vou te dar um coração que bate com o teu. Isso foi uma coisa que é aquela voz que você não fabricou, porque ela veio e você simplesmente entendeu, e não é exterior, é interior. Só que aí, depois você vai lá e nós temos sempre uma pessoa que nos acompanha mensalmente. Né? Todo mês a gente tem alguém que nos acompanha e que a gente fala, partilha e que nos ajuda também a discernir a voz de Deus. E dentro desse processo, ou seja, o que Deus me falou, o que Deus está me falando? O que Deus me falou, de repente, na minha, vamos dizer assim, na minha infância, não somente agora, mas na minha história. O que Deus tem me falado? Então, aí você vai esclarecendo. Eu fui entendendo que Deus queria de mim o matrimônio, né? Por exemplo, às vezes que chegava um exemplo de casais santos, às vezes em que me chamava a atenção, por exemplo, eu escutava algo sobre educação de filhos ou coisa desse tipo, e me chamava muito, me atraía. Ou seja, a voz de Deus, ela não é somente algo fora, ela é algo dentro que vai vibrando no nosso coração e vai dando desejo de fazer aquilo. Né? Então, o que eu pedi era, Senhor, me faça ter desejo de fazer a tua vontade. Então, que a tua vontade vibre no meu coração. E aí, Deus foi me encaminhando justamente para o matrimônio. Né? E, bom, foram muitos os sinais, as palavras que Deus foi dando, as confirmações, mas também cheguei a duvidar, muitas vezes, porque o caminho não é linear, ele vai subindo, vai descendo, ele é um gráficozinho que... Só que, uma vez, uma pessoa me falou uma coisa bem interessante, falou assim, olha, para você saber qual é a vontade de Deus, vê para onde o vento está soprando mais. Sabe, porque às vezes a gente pode se perder no meio do caminho, porque fala assim, não, mas agora eu quero, não, mas agora eu não quero. Não, mas parece que eu escutei aquilo ali. Aí você vai, de repente, abre a Bíblia, uma coisa que não tem nada a ver. Aí você vai se confundindo. Falou assim, vê aquilo que foi preponderante na tua vida, na voz de Deus, aquilo que vai como que se repetindo, não obstante o subir e o descer do gráfico. Aí eu fui entendendo que realmente Deus queria para mim um matrimônio. E quando a Andresa chegou lá em Lugano, eu falei para a mãe dela a brincadeira, mas foi isso mesmo, porque eu era responsável da missão, né? Aí a mãe dela chegou para mim e falou assim, a Lala, né? Falou assim, olha, cuida dela. Eu falei assim, olha, pode deixar que eu vou cuidar dela, né? Mas eu não sabia que ia ser desse jeito, viu? Então, né, para mim, eu já tinha contado um pouco da história da minha vocação. Em relação, assim, sempre foi muito forte na minha relação com Deus e me atraiu o tudo, o todo e o para sempre. Né? Me dá todo a Deus e me dá para sempre. E, como Elton disse, assim, sempre tem, é normal, na igreja tem alguém que acompanha a gente, né? Tem uma direção espiritual e nós temos, a gente chama de formador pessoal, mas o princípio é aquele ali, né? De alguém que acompanha e ajuda a discernir. E a minha acompanhadora, ela disse, Andresa, você já pensou em rezar com matrimônio? Dizendo, não pode. E foi uma pequena crise dentro de mim, eu não queria nem cogitar a possibilidade, né? Mas quando eu comecei a rezar, eu fui começando a rezar, eu fui percebendo que estava dentro de mim. Uhum. E eu me assustei, assim, precisou de uns 2 anos para Nosso Senhor me convencer. Uns 2 anos para Nosso Senhor me convencer. E é interessante porque a gente também fiz muita experiência de descobrir a vontade de Deus por identificação. De ver uma coisa fora e dizer assim, isso aqui sou eu. Foi assim com a comunidade, né? Uhum. E foi assim no meu estado de vida. Tinha uma família que eu tinha chegado em Lugano, e Deus já tinha começado a falar do matrimônio. A Karine, consigo ver você respondendo isso. E
eu fui para Lugano, né? E com essa inquietude e tudo, né? E eu dizendo, Senhor, como se fará, né? Como é que vai se fazer isso aqui? E tinha um casal da comunidade de Aliança, que na época eles tinham 3 filhos, agora tem 4. E que eles tinham uma vivência, assim, tinha não, tem, exemplar do evangelho, né? Assim, eram pessoas completamente inteiras, né? A Fabiana e o Nicola, que moram na Itália hoje, né? E eu olhava para eles e dizia assim, tem como dar tudo sendo família. Porque dentro de mim os dois dedés se batiam. Eu disse, eu quero dar tudo a Deus, mas você Uhum. está me falando do matrimônio, eu disse, então como é que as coisas vão se casar, né? E quando eu vi a Fabiana e o Nicola, como eles viviam a vida ordinária, como eles educavam os filhos e que realmente Deus era o centro, Uhum. eles estão vivos, graças a Deus, todos eles. Graças a Deus. Eu me apaixonei por aquilo também. Eu disse assim, comecei a abrir meu coração para isso, né? Só que eu sou muito tímida. Tá? Eu não, eu, assim, eu não, eu sou muito extrovertida, mas o Elton foi meu primeiro namorado e único. Então, assim, pois é a mesma história. Eu nem saberia me aproximar de alguém assim, é, pra. Eu disse assim, meu Deus, eu não sei fazer isso. Eu disse, se você realmente quer, você providencie. O Elton uma vez disse que eu dei vários foras nele, mas eu não entendi que eu estava sendo paquerada. Uhum. Porque, assim, a gente morou os 3 anos de missão, trabalhando junto, e a gente era irmão, não era nem amigo, né? Nos Uhum. últimos 6 meses, a gente começou a dar junto um curso de Crisma, né? Uhum. Precisou ter um curso de Crisma e a gente foi visto que a gente ia dar esse curso junto. Por causa desse curso, a gente tinha que sentar uma vez por semana para preparar. Aí foi nascendo a amizade. Uhum. E aí, pronto, eu fui para a Itália, fui transferida para a Itália, e eu me lembro que na minha transferência foi tudo tranquilo, né? Normal, a gente mora 3 anos num lugar com aqueles irmãos, aí tem, né? Todo mundo expressa, diz que vai sentir saudade, vai sentir falta. Ele disse que ia sentir saudade, vou sentir muita saudade de todo mundo que morou aqui. Eu disse, você ficou aqui 5 anos, né? Ele disse, levei um fora. Eu disse, mas não era fora, porque eu não entendi que aquilo Paquera. que era uma expressão de assim, de, né? De uma Uhum. amizade mais especial. E aí eu fui para a Itália, a gente passou um ano sem se falar, né? Uhum. Quando eu morando na Itália, a gente passou um ano sem se falar. Depois de um ano, Ela foi para a Itália em 2012, em em 2012. agosto, né? Mais ou É, menos. Uhum. Aí, em 2013, nós passamos um ano distantes, sem se falar sim, mesmo, né? sim. E quando foi em 2014, a gente começou a voltar a conversar. E aí foi Uhum. dentro desse processo da volta do diálogo, e de conversar, e de partilhar, dizer como é que estava e conta a missão. Ela era responsável pela missão na Itália ou era responsável pela Suíça. A gente ia partilhando, partilhando. Quando foi em abril, nós pedimos para, de 2014, a gente pediu para Uhum. começar aquilo que nós chamamos de caminhada, e como você Que chama chama? de corte, né? Que é aquele Corte, processo de né? Corte, rezar então. para que não é um namoro ainda, mas a gente ia aprofundar a amizade e ver se era vontade de Deus, né? E Uhum. que pra gente durou 7 meses, né? Foi até novembro. Foram 7 meses exatos, foi dia 28 de abril até 28 de novembro, quando eu já tinha sido enviado para a Alemanha. Eu Sim. tinha acabado de chegar em missão na Alemanha, tinha morado 3 anos na Itália. Desses 3 anos a gente ficou um ano e meio, um ano e alguma coisa sem se falar, depois voltou a se falar, depois foi todo o processo de voltar a se falar aquilo tudo. Mas esse tempo de caminhada, eu tinha acabado de chegar na Alemanha, tinha uma semana, e quando a gente chegou, a gente ficou numa outra comunidade nova que chama Fazenda da Esperança, que trabalha com a recuperação de dependentes químicos, para a gente Uhum. aprender alemão. Eles abriram a casa da gente para a gente morar lá, para a gente poder aprender a língua, morar com eles, porque eram todos alemães. E aí, por causa dos irmãos que estão em recuperação, a gente não ficava com celular. Né? A gente administrava um celular, mas ficava no quarto, porque eles não podiam, né? E também para não
e ficava o dia no quarto. E nesse dia era um dia de jogos, de fraternidade. Eu sei que eu voltei para o quarto, era 11 da noite. E tinha um monte de ligação dele. Eu disse, meu Deus, o que é que aconteceu? Morreu alguém. Saudade. Aí eu retornei. Aí primeiro foi uma bronca, né? Eu tô tentando te ligar um tempão. Aí eu disse, desculpa, eu não sabia, o celular ficou no quarto o tempo inteiro. Ele, tá, é porque eu não queria deixar passar de hoje. Aí ele me pediu em namoro. Aí a comunidade libera, né? A gente faz esse período de caminhada, de oração pessoalmente e com o nosso acompanhador. Cada um faz com o seu acompanhador. E a gente, nesse período, também tenta conversar, né? Uma vez por semana a gente tenta conversar. Eu ia te fazer uma pergunta, Elton. Tudo isso é sempre com acompanhamento. Outras pessoas estão envolvidas nesse processo de vocês também. Exato. É claro que nós somos protagonistas, né? Não tem ninguém que substitua o nosso desejo de estar junto e de trilhar o caminho. Então, assim, essas pessoas elas vão nos ajudar, elas vão nos auxiliar para que a gente faça a vontade de Deus, né? E assim é na comunidade em tudo, inclusive no caminho para o casamento. A mesma coisa, sempre tem alguém que vai te ajudando e vai questionando, será que é isso mesmo? Você tem certeza? Então, ponderando também, porque cada atitude nossa, cada ato, ele tem um peso, né? A gente não pode ser inconsequente. Então, desde, claro, a caminhada, o namoro, mas o caminho para o matrimônio, ele precisa ser bem pesado. Será que a pessoa está levando a sério aquilo que significa o matrimônio, o passo que ele vai dar? Então, isso é muito importante, né? E até nos dá uma segurança. São como irmãos mais velhos, né? Mais experientes, que vão ajudando a afinar a escuta de Deus, né? E aí começou um processo muito bonito, porque assim, eu entendi que Deus tinha uma missão para a minha vida, o Elton também, por isso que a gente tinha se tornado missionário. Desde que a gente começou a rezar como um casal, já de namorados, Deus começou a fazer promessas para nós dois. A gente percebeu que realmente Deus dá uma vocação em vista do outro, é um dom de serviço, né? Que Deus tinha nos unido em vista de outros, né? E Deus começou a falar. Uma das palavras foi até aquela que a gente colocou no livrinho e no convite, que assim, né? Que diz, para sempre a minha alma de viver e toda a minha descendência de servi-lo, né? Assim. E Deus começou a falar que a nossa casa seria uma casa de acolhida, seria um lugar de cura para outras pessoas, que a nossa relação ia ser um lugar de cura. E apesar de tão pouco tempo de casado, a gente experimenta isso. Todo mundo que chega aqui em casa, todo mundo que chega aqui em casa, na nossa casa, diz assim, é tão bom ficar aqui, a gente se sente bem, a gente se sente curado aqui, né? Bendito seja Deus, né? É isso aí. Eu fico olhando para o mundo de hoje, né? Quantas relações são feridas, né? E claro, nós também trazemos nossas feridas, né? Nós fazemos parte desse mundo, mas existe uma ferida muito grande, né? Nas relações, muito profunda. E as pessoas não têm mais a confiança em geral, né? Estão perdendo a confiança. Confiança dentro do matrimônio, confiança na amizade, confiança dentro da família. E o quanto a vida matrimonial ela é justamente um remédio para isso, né? Porque o ambiente familiar é aquele ambiente de segurança. Né? Um ambiente de segurança. Então, muitas pessoas que vêm, é interessante, né, que quando as pessoas vêm, elas acabam se sentindo um pouco filhas, né? Às vezes elas têm a idade muito próxima da nossa idade, mas por ter estado aqui, por se sentir cuidado dentro de uma família, elas se sentem filhas, né? Filhos, filhas. E é tão interessante isso, né? A dimensão de uma paternidade e maternidade espiritual, né? Não somente biológica, que cada casal é chamado a ter, mas também espiritual, que também todo casal é chamado a ter. Ou seja, ser este lugar de conforto, né? A gente pede muito a Deus e a gente vê isso, né? Como missão. E a gente pede que a gente seja, né? Esse lugar de acolhimento e de conforto. Sim. Nós comungamos totalmente do que vocês falaram. É exatamente isso, é isso que a gente entende também. Que as famílias, né, os casais, eles são
tem essa paternidade, né, a ser desenvolvida, espiritual, ser esse lugar de refúgio, de fortaleza. A gente entende assim também. A gente está caminhando já para os 10 minutos finais. Passou rápido, hein? Tão bom, tão rápido, né? É. Mas então, já para ir para o final, acho que foi bem explicado o que é o Shalom, como vocês se encontraram. Acho que vocês colocaram muito bem essa questão de se unir por um propósito, né? Estarem juntos porque tem um propósito a mais, que é o Senhor que traz esse propósito, que tem a ver com o versículo que se leu no início, né? Da questão que as boas obras são de Deus, e Ele nos une para que a gente realize essas boas obras. Então, assim, a gente queria agora que vocês falassem um pouco, já que um dos objetivos dessa série é fortalecer os casais, principalmente, que são a base da casa, da família, que vão guiar esses filhos naturais e espirituais. Queria que vocês deixassem uma mensagem para essas famílias. Alguém perguntou se vocês têm filhos. Perguntando aqui, vocês têm filhos? Ainda não, mas a gente quer muito. Rezem por nós. Dia 3 do mês que vem, 3 de agosto, nós vamos completar um ano. Um ano de casados aí. Imagine. E geralmente dizem que o primeiro ano é o ano da turbulência. Foi assim com vocês? Não. Teve alguma turbulência por aí? Não. Isso é muito interessante, porque assim, eu ouvia muito também das pessoas, assim, dizer assim, você vai conhecer bem a pessoa quando você casar. É claro que sempre tem uma descoberta nova, outra é um mistério. Mas é impressionante, porque como o namoro foi bem vivido, não é que não exista paixão, exista porque a gente, senão não namoraria. Claro. Mas como existia, assim, muita clareza e uma amizade firmada, assim, desde o primeiro dia foi muito harmônico o nosso casamento. Assim, existe uma unidade muito grande entre nós, essa unidade de objetivos, uma unidade de valores, uma direção comum, assim, é muito... Eu não poderia definir de outro jeito, existe harmonia. Justamente porque, e essa é uma mensagem, talvez seja uma parte da mensagem que eu queria deixar. É muito importante, assim, que a gente construa bem a vida, né? Aquela passagem do Evangelho que diz que antes de ir para a batalha precisa calcular o que você tem para fazer. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, também não se improvisa, assim, viver bem o tempo de cada dia, né? Assim, a gente viveu bem a caminhada, né? E com todos os desafios, suas purificações, a gente viveu bem o namoro. Sempre foi muito transparente para que conhecesse as fraquezas, os defeitos, as virtudes, assim. Não colocar a capa que não tinha. Para a gente sempre foi, para nós dois, e isso foi muito, assim, a prioridade sempre realmente foi a missão de Deus, e isso nos custou, assim, porque a gente namorou o tempo inteiro distante, cada um em um país. E quando o namoro saiu, com menos de um ano de namoro, eu fui transferido para o Brasil. Tinha 6 meses. Pois é, eu fui transferido para o Brasil. Então, passei 4 anos no Brasil, trabalhando na área de formação da comunidade, e continuo trabalhando nessa mesma área, mesmo morando na Alemanha. Então, assim, a gente teve realmente assim uma distância bastante grande, que muita gente hoje olha assim e diz assim, mas como é que vocês conseguiram viver? E aí eu também posso testemunhar que existe uma graça de Deus, que quando você quer fazer a vontade de Deus e vai lutando por ela, Deus vai construindo coisas em segredo, que nem a gente sabe. Nem a gente sabe. Por que eu digo que nem a gente sabe? Porque, em teoria, né, por mais que a gente se fale por telefone, por mais que não é a mesma coisa de você se encontrar. Então, o que você espera quando você se encontra e de repente tá morando junto, né? É que haja muitos desafios. Mas a gente foi vendo que Deus foi gerando em nós por meio da oferta, ou seja, da dor mesmo, né, da dor da distância, do buscar no máximo possível essa unidade, mesmo com os desafios, tudo por causa de um propósito, pela vontade de Deus, né? Não fomos nós que escolhemos estar distantes, né? Foi porque a comunidade assim discerniu.
Então, a gente percebeu que Deus como que preparou, sem a gente mesmo, vamos dizer assim, percebeu o quanto, né? Nos preparou mesmo para o momento do matrimônio. E uma coisa muito interessante quando a gente foi casar, né? Que vocês estavam lá, a gente não conversou sobre isso, a gente só foi conversar sobre isso depois. A gente falou assim, eu falei assim, olha, eu não quero saber de foto durante a celebração. Eu não quero saber, eu quero rezar. Eu quero fazer desse momento um grande momento de experiência com Deus, de oração. E ela fez o mesmo propósito, mas a gente não sabia. A gente soube depois, né? Depois, quando a gente conversou. Ou seja, eu não vou ficar aqui me posicionando para foto, eu não vou ficar. Eu quero rezar nesse momento tão importante na minha vida. E realmente foi um momento em que tudo nosso se voltava para Deus. A gente queria voltar tudo para Deus e não para nós. Nós não éramos o centro daquele momento. E não queríamos ser. E não queríamos ser. Exato. A gente garante que foi isso que aconteceu. Era Deus o tempo todo sendo honrado, glorificado, em todo tempo. Exatamente. E eu lembro quando eu fui fazer ação de graças, aquele momento final, nós dois, para mim era muito assim, agradecer a Jesus pela fidelidade dele. Sim. Pelo o amor dele. Não é pela nossa fidelidade, pelo nosso amor, porque estamos... Não. Pelo que ele fez por nós, e por isso é possível que nós também vivamos. Nós não seríamos capazes de construir uma coisa tão bela. E foi muito bonito porque no dia do casamento, eu tinha ido para uma casa que nós conseguiram emprestada para me arrumar lá, e vocês até foram me visitar, né? E tem a liturgia do dia, que na Igreja Católica tem uma liturgia, um trecho do Evangelho, um trecho do Antigo Testamento e do Novo Testamento que a gente lê todos os dias. E eu fui rezar. Tava só lá, né? Aí a minha mãe tinha saído, depois que vocês saíram, eu fui rezar. E a leitura do dia falava do ano jubilar, né? Quer dizer assim, e era aquela leitura de assim, esse vai ser para vós um ano jubilar, um ano de bênção de Deus, um ano de graça, um ano que vocês colherão o que não plantaram, porque a mão do Senhor está sobre vocês, né? E quando não tinha como existir outra coisa. E hoje não tem como existir outra coisa quando a gente olha a nossa história que só está começando, né? Senão gratidão, porque dizer assim, realmente o nosso Senhor fez tudo. Assim, nós não seríamos capazes de fazer algo tão belo, né? E que vale a pena, o que eu posso dizer, assim, é que vale a pena confiar em Deus, né? Uma vez eu acompanhei uma jovem e ela dizia que tinha muito medo de rezar porque tinha medo da vontade de Deus. Eu disse, olha, eu aprendi que a gente tem que ter medo da nossa. Porque a dele nunca vai dar errado. Por mais que seja exigente, né? É só porque a live já vai cair. Ao que a Andresa falou, é que tem na palavra também, né? Na palavra de Deus, nas Escrituras, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Sim. E eu acho, é isso mesmo, Andressa, a gente não deve temer a vontade dele, porque é boa, perfeita e agradável para nós, né? Que pena, né, que a gente está chegando no finalzinho. Pois é. Tão bom falar com vocês. Foi muito bom. Igualmente. Fomos abençoados, né, por vocês, pelo compartilhar esse testemunho de vida, que o Senhor continue abençoando vocês, dando graça, sabedoria na caminhada, né? Para que seja mesmo um casal como vocês são, né? Que transmite luz para outros casais, para outras vidas, aonde Deus os colocar, né? Em qualquer lugar que vocês estejam, que o Espírito Santo continue usando vocês. Vocês moram no nosso coração. Quando vierem ao Brasil, Bahia, já sabem onde. Eu sei que vocês têm muito lugar para ficar. Mas se vierem à Bahia, tem casa de irmão aqui também, tá? Isso. Com certeza. Sim. Vai ser uma enorme alegria. Muito obrigado pelo convite também. Um momento muito agradável para nós também. Nos sentimos em casa. Vocês falaram antes, não, vocês estão na nossa casa, né? Então, assim, nos sentimos mesmo, viu? Sim. E fica o convite também, né? Quando vocês puderem. Queremos, viu? A nossa mais velha cobra. 28 segundos, estão mandando beijo, dizendo que a live foi abençoada. Abençoada. Então, um beijo para as duas.
Em uma oportunidade, nós vamos aí fazer uma visita a vocês. Por favor, a casa e o Conhecer mais de coração perto estão e participar abertos. um pouco desse projeto aí. Tudo Maravilha, certo. maravilha. Karine, também amamos você. Espero que você conheça logo o Elton, sim. Gi,